Fala pessoal, a gente está aqui com mais um podcast Eventos de Resultados, nessa edição tão especial que está acontecendo aqui no Fórum Eventos desse ano. E eu tô aqui com a minha parceira Giovana para a gente bater um papo também. Obrigado, Gi, por ter topado. Salve, salve, pessoal! E, gente, dessa vez a gente vai trocar um papo muito legal com a Isabel e a Vilma, que fizeram uma palestra sensacional sobre o tema saúde mental, não só no mercado de eventos, mas no mercado de trabalho em geral, lógico, com foco em eventos também, né, gente? E a gente sabe, a gente que é produtor de eventos aqui, profissional da área de eventos, o quanto o próprio tema eventos já é um tema que tem muito imediatismo, muita atenção envolvida, mas é uma pauta que sempre foi importante, mas que a saúde mental está sendo mais falada do que nunca, né? Então, gente, muito obrigado por terem topado esse papo. E queria convidar vocês para se apresentar um pouquinho mais para o nosso público agora também. Fique à vontade. Bom, eu sou Vilma Bolsoni, sou terapeuta, professora, palestrante, trabalho com consciência, com neuropsicologia e sou fascinada em todos esses assuntos que hoje eles colapsam na saúde mental da sociedade, né? Então, entender quais são os estressores estruturais e o que ainda pode ser feito para curar o ser humano. Querida, obrigada, prazer estar aqui. Eu sou Isabel Ramos, eu sou muitas, mas aqui vamos fazer um recorte, né? Terapeuta, professora, escritora, gestora de negócios e uma inquieta, muito curiosa por tudo que toca, né, a sustentação de um espaço de consciência, como a Vilma falou, que nos norteie para uma vida minimamente baseada em sentido. Acho que é isso. Maravilha. Que honra recebê-las aqui com a gente. Muito obrigada. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. E eu queria abrir a discussão até com uma pergunta mais especificamente sobre o tema. Quando a gente fala de saúde mental, existem até certos clichês, né? Quando a gente pensa no tema, que muitas vezes ele é tratado até não com a profundidade que deveria. Exato. Mas eu vou trazer um recorte dele especificamente para a área de eventos. Porque a gente sabe que o profissional de eventos é um dos profissionais mais tensos, com uma das áreas mais imediatistas, com mais imprevistos do mercado. E eu acho que assim, isso tudo afeta não só o profissional em si diretamente, mas a própria gestão dos eventos em si, como o mercado atua. Como é que vocês veem essa discussão no âmbito dos eventos corporativos, de forma geral? Assim? Total, porque a área de eventos, como eu falei na palestra, eles são maestros de grandes orquestras. Então, a probabilidade de erros, assim, o que tem que ser orquestrado e encaixado num cronograma perfeito, num planejamento perfeito, lógico que é uma profissão que tem muito estresse. A possibilidade de problemas são muitos. Então, eles estão sempre em alerta máximo, né? Então, justamente o que nós fizemos uma pesquisa anterior para embasar a nossa fala sobre o problema que é bem grave de adoecimento, especificamente no setor de eventos. Então, a Abel, ela trouxe dados da pesquisa, ela trouxe a coisa sobre a norma regulamentadora, né? E depois eu abri, porque lógico que não é privilégio do setor de eventos. Isso são estressores que são globais. Então, a gente foi puxando desde as causas que estão no inconsciente coletivo até quais são os caminhos para a regeneração da saúde mental. Então, acho que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. E a pesquisa, ela complementa de forma bem impactante a questão de que um dos estressores percebidos como de maior impacto, né, Vi, é a questão das mudanças inesperadas de escopo do trabalho, afetando inevitavelmente e diretamente a questão dos prazos, né? Então, são dois marcadores que, querendo ou não, vieram na pesquisa muito fortes e trazem um convite a um espaço de profissionalização e de um cuidado até mesmo com as estruturas jurídicas. Isso também foi trazido em vários recortes. E é muito interessante, porque há muitos anos atrás, eu trabalhava com TI, Tecnologia da Informação, e eu trabalhei muito na informatização do setor. E a principal causa, isso há 20 anos atrás, sabe qual era? Qual? Eles não conseguiam mais lidar com mudança de prazos, mudança de planejamento, mudança de orçamento, problemas de comunicação. Faltava profissionalização no setor.
E a mesma situação se repete hoje. Então, assim, é urgente. É o que eu falei, não existe uma mudança coletiva de um setor sem a travessia individual. Todo mundo é responsável pela profissionalização, né, Bel? Sim, sim. Desse E em que setor. pese a Vilma está trazendo isso como um marcador muito relevante, ou seja, os problemas continuam, os desafios, né, continuam sendo os mesmos, pelo menos para alguns marcadores. O que nós temos de novo aqui, né? Imagino eu. Há 20 anos atrás, teve, né, uma pesquisa sobre saúde mental. Sim. Né? Então, o lado positivo da coisa, olha só, estamos aqui neste evento hoje falando de saúde mental, né? Com base numa pesquisa que foi feita, ou seja, então, movimentos de lideranças, peraí, vamos olhar para essa temática, porque já não podemos mais prescindir ou fazer vista grossa para isso, né? E que o primeiro passo para mudar é entender as coisas, né? Você Exato. compreender, ter profundidade, para aí conseguir entender os pontos de mudança também. E olha que nós vimos na pesquisa que ele é um setor tocado por mulheres. Sim. Porque Olha, mulheres, elas organizam a casa, a rotina dos filhos, todas as rotinas. Elas são ótimas organizadoras de eventos. E elas estão sob esse forte impacto de estresse, de falta de planejamento, de quebra de combinados. Né? E bem isso que tu disse, né? Além do papel da mulher na organização dos eventos, tem tudo que o envolto, né? Como a Bel disse assim, eu vou me apresentar, né, uma parte de quem é a Bel. Exato. As mulheres são mães, são, né, donas, chega em casa, é uma dona de casa, você tem toda a sua família, você tem outros círculos, você tem a própria questão de você própria, né, de você lidar com um autoconhecimento, com toda essa mudança, carreira e tudo mais, né? Imagina. Perfeito, Giovana. E é o que eu até falei na palestra. As pessoas, elas são muito boas nos papéis que desempenham. Mães, professores, profissionais, executivos, gestoras. Mas a maioria não sabe por que fazem, para quem fazem, o que querem, o que sentem. Sabe? Essa desconexão do sentido, do propósito maior, de algo que apaixona, e por isso que eu faço, a gente viu que isso é um sintoma geral. E isso contribui para o adoecimento mental. Tanto que a Vi falou na palestra que uma das perguntas mais difíceis a serem feitas é quem sou eu? Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Exato. E aí a gente passou, né? Tem todos os estressores que foram apontados na pesquisa, culminando com a quebra de planejamento, orçamento, entendimento, comunicação, como a Isabel falou, mas tem os estressores globais. Então, a gente falou até sobre o vício em dopamina das redes sociais, condicionamento do cérebro a ciclos muito rápidos de gratificação, de recompensa. Então, nós estamos viciando as gerações atuais, as redes sociais, a tecnologia, agora as consultas ao chat GPT e aí por diante. Falamos do senso de perda de relevância do ser humano diante do crescimento da inteligência artificial, porque é muito inteligente. Sim. E aí, lógico que vem uma angústia silenciosa de será que o meu trabalho vai continuar existindo daqui 5 anos, daqui 3 anos? E estressores como crises globais, guerras, mudanças climáticas, êxodo, grandes movimentos de população, né, de refugiados, tudo isso, o medo de uma nova pandemia. Sim. Então, são fantasmas invisíveis que ajudam a degradação da saúde mental. Né? E a gente vê isso, lógico que quando você fala do setor de eventos, assim como eu acompanho uma pesquisa do setor médico de saúde, a gente se refere aos padrões específicos do setor, mas eles vêm aumentados pelos fatores globais, que são esses que eu falei.
E você sabe que eu estou aqui pensando nos paradoxos, né? Porque quando a Vilma traz a questão da tecnologia e a gente se vê num momento da sociedade humana, né, de altíssimas, né, de considerado evolução tecnológica, né? A gente tem um contraponto de que a pesquisa mostra quando, né, quando a investigação foi no seguinte sentido, né? Para os respondentes, o que vocês gostariam que mudasse? Eles não estão querendo grandes elaborações, não. Eles estão querendo o básico. Por favor, cumpre prazo. Né? Por favor, me sobrecarrega menos, porque eu não estou dando conta, eu estou espanando. Né? Por favor, eu só quero que me respeite. Né? O assédio moral veio muito forte nessa pesquisa, né? E aí, quando a gente volta para uma questão dos acordos e do aspecto da comunicação, voltando a falar da questão contratual, né? Aí você fala, gente, é o elementar. A gente volta para uma reflexão de que, peraí, vamos fazer bem feito o arroz com feijão. Exatamente. E é esse honrar o combinados, porque, na verdade, são tecidos de um solo onde a gente pisa que está se desfazendo. Assim, não combinados. Como eu falei lá, como que os jovens podem confiar no futuro se o próprio planeta entra em colapso? Você não sabe mais o que o verão, calor extratropical. Tem as 4 estações no mesmo dia, Exato. Então, assim, o que está acontecendo, né? Com toda essa desinformação, você não sabe. Agora, com os mecanismos de IA e com os recursos de tecnologia, eu nem falei lá dos chips, dos processadores quânticos, Sim. que é uma loucura o que eles fazem, de resolver em segundos coisas que levariam milhões de anos. Então, nós estamos diante de um momento, a Bel estava falando em paradoxo, nós nunca vivemos tanto e nunca estivemos tão doentes. E nós nunca estivemos tão conectados e nunca nos sentimos tão sós. Nunca tivemos tanta tecnologia nos apoiando e nunca sentimos tanto medo. Então, assim, nós estamos diante de um momento que eu acho que ele é ímpar. Porque tudo que eu acompanho de saúde mental, e a Bel também, desde o começo do ISMA, da própria OMS, que trazem coisas de saúde mental, eles se referem à mesma coisa laboral, como a Bel falou. Verdade. Hoje, os fatores, até a saúde mental é mais complexa. Nossa, até pensando, você falou isso da IA, né? Eu vi uma fala, se não me engano, foi do Miguel Nicoleles, eu acho que, né, que ele traz essa pauta da inteligência artificial como um dano possível para o mundo também. Mas ele falou uma questão sobre como a gente, por um lado, está sendo muito produtivo, mas de outro, as criações humanas nunca tiveram tão pouco valor, né? E que incentivo existe, por exemplo, a gente pode replicar 10 obras que se parecem com o Van Gogh, mas que incentivo existe para o surgimento de um novo Van Gogh? Vamos dizer assim, até esse senso de criar o novo, ele está se perdendo, a né? perspectiva da criatividade, né? Ela precisa, o espaço criativo, ele não pode prescindir de uma segurança psicológica. Exato. E numa era em que tudo tem que ser para ontem, qual é a segurança para o erro? Para o erro. Qual é a segurança para o erro? Não Até porque temos. tudo é criado na base do erro, né? Na prática, assim, o criativo. Claro. As grandes invenções, sim. E você só pode criar se o erro for permitido. E o erro só é permitido se tem segurança psicológica. Então, a gente vive num ambiente de falta de segurança psicológica, porque é tudo... nós apresentamos lá sobre a pressão por produtividade. Quando eu falo que a gente vive numa sociedade que venera performance, produtividade e geração de resultados, e odeia o ócio, as pausas, é porque é isso mesmo, você tem que produzir a qualquer custo. E não existe o meio do caminho, né? Porque eu acredito que para você ter uma alta performance, você necessita do ócio também. Exato. Você me faz lembrar de um italiano maravilhoso, já um senhor chamado Domenico De Masi. Ele tem uma obra belíssima chamada Ócio Criativo. Exato. Precisa ser resgatada. Precisa ser resgatado. E é isso, a gente vive numa como é que é lá, do cansaço? Sociedade do cansaço, Sociedade Bill do Churran. cansaço, onde as pessoas estão exaustas, onde elas não têm limite, porque as fronteiras de casa se misturaram com o trabalho pessoal e profissional. Então, elas têm que produzir quando estão de férias, elas têm que produzir no fim de semana, elas têm que produzir o tempo todo. Porque elas ficam falando, não, mas eu não estou produzindo, eu só tenho que responder, eu só estou conectado.
mas é uma invasão, é uma inversão de valores. E aí, de novo, as contrariedades, né, Vi? Porque a gente é compelido a produzir, a bater metas de modo individualizado, o que inevitavelmente acirra a competitividade e os conflitos. Relacionamento é um dos tópicos número um em qualquer segmento, né? E, ao mesmo tempo, somos cobrados para que sejamos mais sociais. Para que a gente interaja mais, para que a gente tenha inteligência interpessoal. Exato. E eu até trouxe uma fala do Bauman, que é um filósofo polonês, que ele cunhou um termo chamado sociedade líquida, por causa da facilidade com que os laços são desmanchados, né? Então é líquido mesmo, ele se dissolve, falando do tipo de relação. Então é aquilo, as relações, elas são múltiplas, elas são criadas muito rapidamente você tem milhares de amigos e elas se desmancham com a mesma velocidade porque elas só são mantidas enquanto for conveniente. Não exigir profundidade, presença, esforço, autenticidade, vulnerabilidade, senão elas são simplesmente abandonadas, né? É a mesma coisa que a gente estava brincando com o cachorrinho ali mecânico, né? Robô. Ótimo, né? Você não precisa nem levar o saco plástico para levar ele para passear. Na verdade, é ele que te leva para passear, né? Exatamente. E a mesma onda que eu falei dos bebê reborns que estão aí também explodindo com polêmicas agravadas, porque é isso, a transferência de maternidade e afeto por uma boneca realística, que também são laços líquidos, porque é um super apego, desde que eu não vou ficar a noite sem dormir, eu não vou precisar, não dou conta do meu trabalho, perdi a promoção porque meu bebê não para de chorar à noite. Eu não tenho nenhum problema. Né? Mas isso mostra, mas por que existe a transferência de afeto? E existe mesmo, elas não estão fingindo. Por que existe? Porque nós estamos num momento de extrema solidão, fragmentação afetiva, pobreza emocional da humanidade. É o adoecimento, né, Bel? Inclusive é recente, né? A Organização Mundial de Saúde decretou a solidão pandêmica. Né? Decretou a solidão pandêmica. E quando você fala do Bauman, me remete àquela expressão do mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? Que é uma expressão, de novo, estamos chovendo no molhado, porque é uma expressão que foi trazida na época da Guerra Fria. Claro. Né? E continuamos com as mesmas características. Exato. Você acha que se isso intensificou na pandemia, ou assim, ou ela já vinha, como vocês falaram, então a gente está dizendo, né, desde a guerra, enfim. Como que é isso para vocês? Assim, a pandemia ela intensificou muito mesmo esse lance da solidão, do ser humano se sentir só? Sim, a pandemia ela mudou as regras do jogo. Ela mudou o cenário do jogo. Então, ela fez com que nós nos aprendêssemos a trabalhar em casa. Isso não existia. Não existia. Né? Então, isso tornou os alunos começaram a estudar, faculdade, tela preta, né, câmera fechada. Estou ali, de roupainha, de pijama, tô fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e estou fazendo minha faculdade. Total. Então, assim, mudou o cenário do presencial, da disciplina, do horário. O chefe não gostou que eu cheguei atrasada de novo, né? Então, a mudança de cenário, lógico que ele nos adaptou a trabalhos remotos, a vida remota. A nossa vida é digital. Então, se você for pensar, é aquele paradoxo que nós falamos, né, Bel? É uma hiperconectividade por um lado, mas são vínculos mais vazios. Então, se você for pensar assim, a pandemia ela nos colocou em casa, ela nos isolou fisicamente, as pessoas se deprimiram, não vi a hora de abraçar os amigos, mas depois viram que não era tão ruim ficar abraçando os amigos, sem abraçar os amigos. Talvez fosse até mais fácil a gente conversar, dar risada no chat, daqui a pouco eu vou desligar. Sabe? Então teve uma mudança assim, teve um agravamento com a pandemia, além da mistura das fronteiras dos ambientes, né, de escola, trabalho e vida pessoal.
ele teve esse agravamento pela imposição de uma vida virtual, Total. que antes não tinha. Você sabe o que é curioso que eu fico pensando? Pós-pandemia, né? Ali por volta de final de 2021, entrando ali em 2022, a gente percebeu, eu brinco até assim, né? Abriu a porteira dos eventos presenciais, né, João? Tudo que era evento que estava ali já programado em 2019 para acontecer em 2020, ou ele aconteceu no remoto, no online, ou ele voltou em 2022. Então, o que a gente percebeu? A vontade, assim, das pessoas de se encontrarem novamente. Sim. E a partir de então, o que eu percebo nos eventos de um modo geral? Os eventos tiveram que ter um redesign de conteúdo, né? Tipo assim, então antes assim, todos os grandes eventos pensavam assim, 6, 10 palcos, era o lance do conteúdo em si somente. E aí eu comecei a perceber logo no final ali, segundo semestre de 2022, esse redesign. Então as pessoas assim, tinha palestra, por exemplo, super interessante, que a gente parava assim para ver e falou, como que tem meia dúzia de pessoas aqui só? Mas aí você ia ver, por exemplo, os outros ambientes, a galera querendo fazer networking, a dificuldade de levar as pessoas de volta depois do intervalo, de volta para iniciar no horário a palestra em si. Uhum. Então eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Assim, a gente entende que assim, esse adoecimento do ser humano, né? Isso, essa coisa da dopamina, da fuga. Mas o ser humano em si, ele vive acho que ele foi Coletivo. criado, né, por Deus, para viver esse coletivo, para se encontrar, ter esse networking. Por isso que a gente está adoecendo mais rápido, eu diria, talvez, né? Não sei. Como que vocês entendem isso? Assim, é uma necessidade mesmo do ser humano, esse encontro presencial, é isso que faz muita falta? É isso que a gente está vivendo nesse momento, assim, esse pós-pandemia, eu acredito que a gente está vivendo uma curva ainda do que vem por aí, né? Com todas essas tecnologias e tudo mais. Quer começar? Pode ser, pode ser. Bom, a ciência como um todo nos prova, né? Eu me lembro de uma aula que eu tive com o professor Jairo Bauer, querido, onde ele fala uma coisa, né? A gente não sobreviveu enquanto espécie humana pela nossa força bruta, pela nossa capacidade altamente intelectual e de uma inteligência extraordinária, não, mas a gente sobreviveu enquanto espécie, né, pela nossa capacidade inegável e, portanto, nata de fazer junto, de fazer coletivamente. Então, eu acho que isso é uma característica que situação nenhuma, né, que movimento nenhum, que catástrofe, pandemia nenhuma vai nos tirar isso que é a essência do humano. De todo modo, quando vocês demarcam a pandemia, eu falo que, pelo menos para mim, a pandemia eu costumo recortar ela na esfera privada e na esfera social, porque na esfera privada eu costumo dizer que ela é como se fosse uma carta que chegou para todos nós, indistintamente, mas nem todo mundo quis abrir. Se é que me entende. Sim. No entanto, na esfera social, sejam os órgãos governamentais, sejam as empresas, porque, querendo ou não, os números vieram e mostraram o adoecimento, e mostraram, como nós trouxemos, a pesquisa trouxemos na palestra, a baixa de produtividade. Organização Mundial de Saúde, Organização Internacional do Trabalho, em 2022, né, fizeram uma publicação, trouxemos isso também, sobre o impacto, querendo ou não, isso 2022, demarcando aí, não é, pós-pandemia. Algo em torno de 12 bilhões de dias anualmente sendo perdidos por acometimento de ansiedade e depressão e, portanto, com perda atrelados a perda, marcador de perda de produtividade. Então, enquanto espaço social, seja privado ou governamental, nós temos, inegavelmente, um movimento que começa a se reverberar, seja no âmbito legislativo, seja, portanto, agora na esfera privada, com as empresas entendendo, não dá mais para não olhar para isso. Ainda que, né, a gente saiba que muito da motivação ainda está afeta e, portanto, conectada ao quanto eu estou perdendo por conta disso. Perdendo monetariamente na minha seara do lucro. Mas não importa, ainda que o motivador não seja, né, talvez a essência do humano e a felicidade humana, só de estarmos falando dessa pauta, eu já penso que é um espaço
muito louvável e muito importante para um letramento a partir de agora. E só pensando assim, bem no que a Giovana trouxe, né? Não é da natureza humana a gente ficar junto, né? A gente se reunir, o ser humano ele sempre vai buscar ficar no seu bando, seja nos eventos presenciais, tomando o seu café junto, o seu uísque, ou seja, adolescentes, né, andam em bandos, né, fazem tudo juntos, não gostam de se sentir excluídos da turma, cada um na sua tribo. O que está em questão, eu acho que não é a natureza, não está mudando a natureza de ficar junto. Eu acho que está mudando a qualidade da relação, os vínculos, o tipo de vínculo. Ele cobra e ele espera coisas muito mais superficiais. Então, assim, o trabalho, o envolvimento, a profundidade, o eu vejo você, eu sei o que você está passando, eu estou aqui para você. Isso está se tornando raro. E nós somos de uma geração, eu sou mais velha que vocês, mas eu posso dizer nós, porque eu vejo que uma geração um pouco mais nova, ela já vem muito mais viciada nesses laços mais superficiais. Sim. Do que nós, que a gente ainda se lembra, né? De como era a vida raiz, de você estar presencialmente e ter que ir lá levar o ombro para a amiga chorar, né? E não abrir, fazer um FaceTime assim e aí, pronto, já ouvi, desliga, né? Desliga porque agora eu preciso fazer outra coisa. Você sabe que você me faz lembrar de uma... Eu estou tentando lembrar o nome do autor, mas eu vou faltar com esse nome. Mas, enfim, o que fica a ideia, que diz o seguinte... Quando eu me sinto com sucesso, eu sinto que eu tenho sucesso quando alguém pergunta para mim como eu estou e espera eu responder. E se interessa genuinamente em saber perfeito. como eu estou. Perfeito. Perfeito. Gente, assim, acho que primeiro que vocês abriram um leque de reflexões que eu acho que vão ficar para além do nosso papo, assim, mas eu queria fazer um convite agora para vocês, gente, que é o nosso público, a gente tem organizadores, produtores de evento, profissionais em geral do mercado que muitas vezes estão ouvindo essa discussão e estão pensando, tá, dentro do meu dia a dia hoje, como eu consigo dar o primeiro passo? O que eu posso mudar amanhã quando eu chegar no meu trabalho ou no próximo projeto que eu for executar? Eu queria convidar você, gente, para se tem alguma dica, um insight que possa gerar, porque eu sei que é uma discussão que a gente vai ter muitos âmbitos, né? Vai ter o âmbito legal, o próprio social como um todo, ou o mercado externo, até são coisas que muitas vezes fogem ao nosso controle. Mas existe muita coisa que a gente no dia a dia podia estar fazendo diferente, pensando diferente. Então, se vocês tiverem alguma coisa para trazer para o pessoal, acho que pode ser bem interessante também, sabe? Começar? Olha, na palestra eu até falei sobre 10 caminhos. E lógico que na própria exposição da Bel, quando ela fala aos estressores, já está embutido o oposto, né? O que a gente deveria fazer, como honrar os compromissos, procurar. Mas eu vou falar o que, na minha opinião, são os caminhos principais. Autoconhecimento. Você investir um pouco em compreender quem são os seus inimigos internos. Quem são os impulsos que te dominam, que te levam a reações que vão te adoecer, né? Então, o que te domina? Essa jornada do herói, de você mergulhar no seu ambiente interno e conhecer luz e sombra, ela só pode ser feita por cada um de nós. Não dá para ser feito coletivamente, porque ela é individual. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Não precisa... Nossa, eu vou ter que ir nesses retiros de abraçar árvore, ficar fazendo isso. Não precisa fazer isso, mas se dedique verdadeiramente a alguns momentos para você estar com você. E aí vem o segundo ponto, que seriam pausas. Pausas estratégicas no meio da insensatez do seu dia, que muitas vezes não tem tempo nem de almoçar. Pausas para você respirar, para você olhar como que está o tempo, para você ver um pássaro que pousou na janela, para você respirar, para você agradecer, para você sentir como que eu estou aqui dentro. Assim. Nossa, como eu fiquei irritada com aquela fala daquela pessoa. Então, esse conhecimento e o tempo
para você fazer a descompressão. Porque você bloqueia, tu começa ali a injetar cortisol, que é um hormônio do estresse, na sua corrente sanguínea. Se você não tiver um mecanismo para interromper isso, respirar e depois voltar para a loucura, você vai adoecer, é uma questão de tempo. Tem mais outros, mas eu vou deixar a Bel falar também. Não, mas os marcadores que você trouxe na palestra são maravilhosos, são alternativas muito, muito boas. E eu ia falar exatamente isso, do autoconhecimento. E aí, se o recado é para quem tem a caneta na mão, para quem é um líder, que tem algum poder, né, dentro do seu espaço empresarial, para assinar alguma coisa, né, e efetivamente implantar, em primeiro lugar, a pergunta: como está a minha qualidade de saúde mental? Eu estou olhando para mim. Eu gosto muito de uma frase extraída de um livro que é, salvo engano, Os Bastidores da Disney, mas depois eu descobri que ela é bem mais antiga que isso, que diz o seguinte: aquilo que você faz ressoa tão alto sobre a minha cabeça que eu não ouço as palavras que você diz. Então, enquanto liderança, peraí, se eu não estou buscando entender como eu estou e valorizar como eu estou, né, como que eu vou, de alguma forma, ser coerente e convincente sob alguma medida com os meus liderados, com a minha equipe, com o meu time, né? E para além disso, né, hoje inegavelmente nós temos, por exemplo, a NR1 com vigor já em um ano, né, trazendo uma obrigatoriedade, vale dizer, independentemente do perfil empresarial, do enquadramento de KNAI daquela empresa, né, Código de Atividade Nacional. Olha para isso, porque a norma está muito bem regulamentada e está trazendo a questão do fator de risco psicossocial como uma obrigatoriedade a ser olhada, né? Então, primeiro o eu e depois, espera aí, deixa eu olhar para esse aspecto legal e ver o quanto que minha empresa está engatinhando ou ainda sequer tem um programa de gestão de risco, né, implementado. Importantíssimo. Eu queria aproveitar, gente, esse gancho aqui, ouvindo vocês dizendo isso, como isso é fundamental e verdadeiro, esse autoconhecimento. E essa dica para os nossos queridos ouvintes, quem está assistindo o podcast. Vou contar um fato real aqui que me lembrou ouvindo vocês dizendo isso. Um dia a gente estava num evento, né, João? Primeira vez que o João estava vivenciando um evento dentro da IASO. E eventos e eventualidades, né? Tô com meu telefone 5 horas da manhã já, sabe? Que você não consegue, assim, nem acordar o cérebro para você falar assim, deixa eu me situar, como é que eu vou resolver isso? E aquele momento, assim, aí... O João também foi acordado no mesmo momento, aí eu olhei assim para ele, eu assim... Você não consegue pensar em tudo ao mesmo tempo, aquele estresse já te domina, né? Que você já imagina como que vai ser a hora que chega no evento, como você vai resolver isso em pouco tempo. Aí esse cara aqui virou para mim e falou assim... Vamos dar uma meditada? Escute esse mantra. Brilhou, hein? E eu, na hora, gente, confesso para os organizadores de evento que estão nos ouvindo, confesso que é isso. Eu queria, assim, sabe, passava várias coisas na minha cabeça e eu pensava, o que esse cara tá falando para eu parar e ouvir um mantra, sabe? Mas eu pensei assim, ele falou, são 8 minutinhos. E aí eu pensei, nada vai mudar em 8 minutos. Estava tão ferrada que eu falei assim, ai, deixa eu dar uma respirada nesses 8 minutos, quem sabe me vem um pensamento de como, né, uma solução. E realmente, gente, aí eu falei, vou ouvir esse mantra. Foi fantástico. Aí você começa a respirar, você vai aquelas palavras, né, você vai ouvindo, vai entrando, assim, você começa a controlar a respiração, e aí você se coloca no momento presente. Cara, aquilo virou não só o meu dia, mudou ali meu dia, como naquele momento, como os meus próximos dias, a minha vida a partir dali, sabe? Se tornou fã. Me tornei fã, sabe? Incrível. Do João. Poxa, João, olha só. Parabéns. A gente brinca que ele é nosso monge lá, né? A gente fala que você não consegue escolher o que vai sentir, mas você pode escolher o que você quer pensar. Exato. Isso é profundo, né? Porque o sentimento você não pode não controlar muito. Exatamente. Mas escolher o que pensar e o que abrir mão de pensar muda, né? Muito do que está sentindo depois. Então, Não, isso é tão massa. importante, as pausas para meditação. Eu até, se você me permite, eu tenho um canal no Spotify que é Meditar com Vilma Bolsoni. E ali eu tenho várias meditações, inclusive de entrar em coerência cardíaca, de respirações, né, Bel? Exato, maravilhoso. E assim, a meditação, o exercício da presença,
que é você se sentir ali naquele momento, e não o corpo está aqui e você está fora. Né? A reconexão com a natureza. Né? Não vê ela como um recurso que você vai usufruir, mas sim como algo que nós viemos, né, da natureza e toda essa conexão maior. Buscar compreensões maiores, de inteligências superiores. Eu falei em espiritualidade não dogmática, não ir para a religião, nada disso, mas se conectar com a natureza, com inteligência maior, com uma consciência mais ampliada, para você conseguir sair desse lugar que tem uma frequência tão baixa da competição, da produção, produtividade, performance, meta, resultado, bônus, uhul. Tem que sair, tem que puxar o freio. E aí eu falei lá que é importante também, que faz parte da sua pergunta, redes de apoio. Você procurar vínculos reais com pessoas que podem te ajudar a sustentar um estado de equilíbrio e paz, porque senão você vai se afundando dentro de uma bolha da ilusão. E vai se desconectando de você, de sentido, de propósito, e daqui a pouco você está na insanidade e nem sabe por quê. Que é como eu fechei ali, falei, o que vai ser exigido de nós não são recursos políticos, técnicos, econômicos, não. A crise é existencial, então é voltar para a nossa humanidade, né, Bel? Sim, sim. E no caso da Gi, o que ela trouxe aqui... Você acabou? Não. Me faz lembrar da fala do Da Vinci, né? A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. O que ele te propôs? Ele te propôs, ainda que não necessariamente uma meditação, mas espera aí, talvez uma respiração mais pausada. E o que você contou para o seu corpo? Você só contou para o seu corpo que você não estava sob ameaça. E o sistema de luta e fuga foi amenizado. Espera aí, não tem nenhuma grande fera vindo me engolir. E, portanto, eu posso me permitir, a partir de agora, racionalizar e com isso seguir o meu dia, não é? Isso, aí você muda o meio a partir daí, a gente pensa em 1000 aparatos, 1000 mudanças que você tem que fazer, quando na real, se você mudar dentro de si, o resto ele vai se resolver por consequência daquilo, né? Exato. Que legal. É isso. Olha, acho que massa. Acho que foi a melhor que eu poderia ouvir, inclusive. Que legal. Tá muito feliz. Estamos muito felizes de tê-las aqui. E de verdade, eu queria agradecer, para além até do evento em si, mas como pessoa, gente, agradecer pelo tempo de ter trocado com vocês. Acho que gera muitas reflexões aqui, mas não só pro nosso público, pro podcast, mas da gente mesmo, que às vezes está no dia a dia ali acelerado, com a cabeça pensando em resultado pelo resultado, quando na verdade tem muitas mais questões, né, ligadas a isso, e que vocês abriram muitos leques de reflexões. Gente. Imagina, então, e obrigada e parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Lembrando, né, Vi, que esse espaço de fala e essa troca, né, o falar é um espaço de cura, o ouvir é um espaço de cura. E que bom que vocês também estão querendo nos ouvir, não é? dúvida, Muito agradecida. exato. Parabéns Sempre pelo nós. trabalho. Foi um grande prazer estar aqui. Vocês abriram com tanta simpatia, com perguntas tão claras, que acho que ajudam tanto, porque essa divulgação é super importante. Então, foi uma honra, parte da nossa missão estar aqui ajudando a trazer essas informações. Muito obrigada, Giovana, João. Obrigada, Muito queridos. obrigada a Verdade, vocês, gente. maravilhosa. Muito obrigado.